Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa. Sem espectadores, naturalmente, mas a transmitir para as redes sociais nesta tarde de 25 de Abril, onde celebramos a conquista da liberdade. Existem, para mim, duas datas importantes na nossa história. A primeira é a data do 1º de dezembro de 1640, onde um bravo número de portugueses, nessa altura, conseguiu a restauração da nossa independência que estava entregue aos espanhóis. E a segunda data, essa não a pôde viver, a primeira, naturalmente, por condições óbvias. Mas a segunda data, o 25 de Abril de 1974, que nós aqui hoje estamos a celebrar no 46º aniversário, esse vivi-o na íntegra. Nessa quarta para quinta-feira, eu vivia em Lisboa e vivi o 25 de Abril com toda a emoção e com toda a certeza de que estava a viver um dos dias mais felizes da minha vida, se não o mais feliz. Já tinha então, por altura, tinha 18 anos, tinha uma consciência política e sabia perfeitamente o estado em que nós vivíamos. E nessa noite, nessa madrugada, conseguimos recuperar a nossa dignidade e a nossa liberdade, e é isso que estamos aqui a celebrar. Estamos aqui a celebrá-lo a convite do município de Lagoa, que quer juntar os artistas locais. Neste caso, hoje, estou eu, Napoleão Mira, e o meu companheiro João Pedro Espada, que é videógrafo, sonoplasta e DJ. Vamos ver se ele consegue fazer estas coisas todas ao mesmo tempo. E estamos aqui com todas as condições, nós pelo menos com as condições mínimas de segurança, para podermos levar até vós este espetáculo de canções faladas, que é aquilo que eu sei fazer. E para terminar aqui esta minha preleção, só quero agradecer ao município de Lagoa por se ter lembrado dos artistas da casa, dos artistas locais, para fazer esta celebração. E antes de tudo, viva o 25 de Abril! E vamos começar com um tema que é um pouco o meu bilhete de identidade. Chama-se Sul. Sou do Sul. Não saberia ser de mais lado nenhum. Já tentei ser de outro sítio. Já tentei permanecer noutro lugar. Mas não consigo estar em mais lado nenhum. Vou e volto. Fui e voltei sempre. Sou das paredes brancas. As paredes brancas são folhas onde os sentidos escrevem os dias que passam. É nelas que faço contas à vida. É nelas que aponto o que falta. É nelas que segredo os sonhos.
É nelas que procuro a transparência. Há qualquer coisa nas paredes brancas que me faz inteiro. Sou dos pássaros, sou dessas asas inquietas, sou desses olhos voadores. Se eu pudesse, imitava-os e fazia contrabando de liberdade. Sou da longura, sou da distância grande, sou do espaço que falta, sou do eco, sou do horizonte maior, sou das léguas, sou da imensidão, sou das planuras, sou dessa terra escorreita. As planuras não escondem nada. Quem vê planuras, vê corações. Sou do silêncio. Sou do silêncio e sou das vozes. As vozes cantam o silêncio. O silêncio é uma voz. Sou do sol, sou da torreira, sou do pino da calma, sou do pó, sou do azinho, sou da cisma, sou das cegonhas, sou das estevas, sou da pronúncia. Aceito a minha herança, aceito o que me foi deixado. O que me foi deixado é uma fortuna. Sou do trigo, sou da terra sagrada do pão. Tenho côdea a cobrir-me a pele, tenho miolo no pensamento, tenho coentros, alhos e azeite dentro de mim. Basta juntar água quente para que fique feliz. Sul, um poema de Vítor Encarnação com a participação exclusiva dos Ganhões de Castro Verde, a quem retirámos da sua zona de conforto para fazer connosco este tema. Este tema, devem ter reparado, trata exatamente, já devem ter adivinhado de onde eu sou. Eu sou alentejano, com muito orgulho e decoração,
mas também vivo nesta terra desde 1983, portanto, já sou também um filho adotivo desta terra. E como estamos em tempos de celebrar esta data tão longínqua e ao mesmo tempo tão perto na nossa memória, o 25 de Abril, esta data trouxe-nos, naturalmente, mais igualdade, mais direitos, trouxe-nos o progresso. E esse progresso trouxe coisas boas, mas, na minha opinião, também trouxe algumas más. E uma delas é aquela que está a acontecer no interior do país, ou seja, a desertificação das vilas e aldeias deste país. A minha terra, quando eu nasci, tinha 2.000 pessoas e para aí 60% de crianças. Hoje seremos menos de 500 e 90% têm acima de 60 anos. É uma tragédia que está a acontecer nas nossas vilas e aldeias, e o poema que escrevi, que se chama No Silêncio das Pedras, reflete isso exatamente, e o 25 de Abril serviu para que nós possamos ter a liberdade de alertar para estas coisas. Há uma aldeia onde eu fui há pouco tempo, aqui na Serra de Monchique, chamada Barbelote. Barbelote, nos anos 60, tinha 200 e qualquer coisa pessoas, tinha escola, posto de correios e as infraestruturas de uma aldeia. E quando eu fui lá, o último habitante tinha partido há 5 anos. E é neste silêncio das pedras que eu quero que nós hoje façamos a nossa reflexão em dia de liberdade. Regressei hoje à minha terra, uma aldeia branca perdida na serra, lá no alto do Barrocal. Volto à casa onde nasci, à procura, não sei do quê, talvez de ti. Busco a tua presença nos alvos veios da cal. Percorro calado a nudez das ruas, calcorreando pedras que foram tanto minhas como tuas, num silêncio feito oração. Recordo a correria de 2 petizes que um dia aqui foram felizes. Só não te vejo à soleira da porta a tocar o acordeão. São memórias feitas estilhaços de saudade, de sorrisos, de abraços, que aqui vim procurar. Andei perdido na vida, tive a minha alma ferida. Regressei para me reencontrar. Rememoro tempos vividos em que 2 jovens eram conhecidos por fazerem das tripas coração. Era uma irmandade feita de aço, de sangue, tropelias e cansaço. Só não te vejo à soleira da porta a tocar o acordeão. Nesta terra outrora prenhe de gente, éramos como elos de uma corrente que sem o saber se cria. Hoje somos
apenas frio, neste lugar que há muito ficou vazio, o que sobra em silêncio falta-nos em alegria. Nesta praça agora deserta, gente que partiu para parte incerta dançava nas noites de verão. Eram bailes mandados corridinhos, namoros escondidos, bilhetinhos. Só não te vejo à soleira da porta a tocar o acordeão. Retornei a casa para ficar, porque este é o lugar onde quero construir o futuro. Há que arregaçar as mangas e lutar, subir ao alto da serra e gritar: este é o meu mundo, este é o meu porto seguro. No silêncio das pedras, espero que tenham entendido a mensagem. E continuamos com a nossa celebração de liberdade neste dia 25 de abril de 2020. Faz hoje, portanto, 46 anos que esse dia inicial, inteiro e limpo, como disse Sofia de Melbreyer Anderson, aconteceu. E felizmente que temos sabido construir a nossa democracia, com altos e baixos, é certo, mas acho que todo o povo português deve estar orgulhoso do percurso que nós fizemos até agora. O 25 de Abril fez-se, e para nos dar a liberdade a todos, mas houve uma franja da população que foi mais beneficiada com essa revolução. E quem foi mais beneficiado com esse desiderato foram as mulheres portuguesas. As mulheres portuguesas, até ao dia anterior ao 25 de abril de 1974, só para dar 2 ou 3 ou 4 exemplos, não podiam ter passaporte, não podiam, algumas profissões não podiam casar sem permissão do Estado, nomeadamente enfermeiras e professoras, não podiam abrir um negócio e não podiam fazer uma sociedade, como é que se diz, um negócio. Estes são só 4 exemplos do que era muito difícil de acontecer às mulheres antes do 25 de Abril. O meu amigo Vítor Encarnação, que escreveu este poema épico, que se chama A Identidade de Eva, relata a evolução da mulher desde o início dos tempos até agora. Ele vai dedicado a todas as mulheres que estiverem à frente deste ecrã e desejo, peço, sugiro que o ouçam até ao fim, porque é o maior contributo que podemos dar às mulheres de Portugal. Enquanto Adão dormia profundamente, podia ter sido da metade do coração,
da pele de um braço terno, da luz dos olhos, da carne dos lábios, mas foi de um osso inestético que a mulher feita, preparada para o encaixe do homem. E quando o homem acordou, aparentemente imune à dor e ao sangue de lhe terem estropiado o flanco, logo despertou uma serpente no seu tronco. E Eva, que devido à sua tenra idade da abstinência ou da líbido ainda nada percebia, não a repeliu. Pelo contrário, pensando pela sua própria cabeça, agiu com a independência de achar que o corpo lhe pertencia na totalidade, tomou-a em si, caiu em tentação e transgrediu. Ainda a palavra não constava como doutrina irrefutável e já Eva destruiu o primeiro dogma de que o homem é a cabeça da mulher. E foi assim, com a fácil desculpabilização de Adão, apesar de haver uma forte suspeita de que o tronco e principalmente a serpente lhe pertenciam, segundo as leis bíblicas, a mulher inaugurou o pecado e deu cabo de uma casa de família. Ou seja, e porque só havia essa, de toda a humanidade. Ide e multiplicai-vos, sede santas, piedosas, honradas e belas, casai, louvai o vosso homem, e só assim podereis comer o fruto proibido. A dor do parto é o grito eterno da culpa. A semente estava lançada ao chão da existência dos géneros. A imagem dos 12 apóstolos não podia, obviamente, incluir qualquer pessoa que tivesse nascido de uma costela, ainda se fosse da metade do coração, ou da pele de um braço terno, ou da luz dos olhos, ou da carne dos lábios, e principalmente tivesse com as suas curvas voluptuosas acabado com o paraíso no tempo que leva a trincar uma maçã. Os homens afirmaram-se em Pai, Filho e Espírito Santo. As mulheres em Mãe e Esposa. Pater Familias, o poder patriarcal, o pensamento patriarcal, a sociedade patriarcal, a opressão patriarcal, o sistema patriarcal e as mulheres invisíveis, não sujeitos, passivas, pacientes, exemplos da moral e da fé, sombras da luz dos pais, depois sombras da luz dos maridos, receptoras de fecundação, vestais, castas, recalcadas, úteros de descendência, depositários de valores privados, sepultadas na sua condição feminina. As mulheres foram uma ausência. E quando saíam, deviam usar o cabelo preso, porque os cabelos soltos eram erotismo, faziam soltar serpentes dos troncos dos homens, e por isso só as prostitutas usavam o cabelo solto. E por falar em prostitutas, já quase nos esquecíamos de que afinal houve uma coisa em que as mulheres foram pioneiras. Contam os homens que foram elas as inventoras da profissão mais antiga do mundo. Talvez tenha sido logo Eva, porque se ofereceu ao primeiro que encontrou. A história sempre foi contada por homens. A história dos tempos é pouco mais do que a história dos homens. A história das mulheres quase não tem tempo e quase não tem espaço, e por isso não grafou a memória no feminino. A história fez com que as mulheres fossem mais lentas do que o tempo.
cristalizou-as, manteve-as presas nos quartos, nas cozinhas, nos mosteiros, nos corpetes, no silêncio, no casamento e na maternidade. A história não escreveu bem as mulheres, fez delas camas e mesas de cozinha, e ventres e tetas de leite, e viúvas, e lavadoras de roupa, de loiças e de mágoas. Quanto muito, fez notas de rodapé, estabelecendo relações entre o feminino, o sexo, a luxúria, o mal e a morte. Presas ao pensamento de Galeno, a mulher não era um género, era apenas um osso inestético rodeado de carne pecadora, pingando um desejo patológico. Eterna Lúcifer, vestida de folhas de videira, de túnicas, de vestidos, de saias e de calças. E os homens perguntam: mas afinal, o que querem as mulheres? Essa perplexidade, esse enigma, esse continente negro, esse ser encurtado, que mal fazia o recalcamento, as aspirações moribundas, os desejos secos como desertos, a circunscrição ao mundo doméstico, a mutilação genital, a fantasia morta, a monotonia. Porquê o esterismo? As atitudes desproporcionadas, as exigências de mudança em torno de uma não questão? Porquê deitar a perder uma identidade afirmada nas rugas do tempo, no equilíbrio de toda a existência, na perfeita tradição? Que sentido faz a emancipação das mulheres quando estas têm um colo para os filhos descansarem e um ventre para os maridos gozarem? Porquê mudar o mundo? E as mulheres respondem que não querem ser apenas a outra parte, onde o homem encaixa o seu tronco e a sua serpente, e querem finalmente nascer da carne dos lábios ou da metade do coração, e querem tomar posse do seu corpo, construir-se culturalmente, evoluir no tempo e no espaço, assumir o centro, desorganizar a ordem hierárquica do mundo, divorciar, divergir, participar, inverter, subverter, persistir, integrar, pluralizar, ser para lá da biologia, da anatomia, iguais de género, para finalmente poderem ser alfa e ômega dos seus próprios destinos. A identidade de Eva, bem sei que um pouco longo, mas um poema absolutamente fantástico e com uma mensagem transversal, tanto no próprio discurso como em todas as épocas a que ele faz menção. Nós vamos terminar a nossa atuação, tínhamos mais ou menos meia hora, e vamos fazê-la com o poema que eu tive que decepar, porque senão ficávamos aqui quase uma tarde inteira. Mas é um poema extraordinário e é um hino à liberdade e que traduz exatamente o espírito que aconteceu no dia 25 de Abril. Este poema chama-se As Portas que Abril Abriu, na minha versão, e é um poema de José Carlos Ari dos Santos, e é um poema de que gosto bastante e que há de ficar para sempre como um dos grandes hinos desta data irrepetível. Viva o 25 de Abril!
Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Onde entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado e onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar de cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Posta a semente do cravo, começou a floração do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda e não hesite. Pode nascer um país do ventre de uma chaimite. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira, na madrugada serena, um poeta que cantava: o povo é quem mais ordena. E então, por vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, desceram homens sem medo, marujos, soldados e paras, que não criam o degredo de um povo que se separa, e chegaram à cidade onde os monstros se acoitavam. Era a hora da verdade para as hienas que mandavam, a hora da claridade para os sóis que despontavam, e a hora da vontade para os homens que lutavam. Em idas, vindas, esperas, encontros, esquinas e praças, não se pouparam as feras, arrancaram-se as mordaças, e o povo saiu à rua com 7 pedras na mão e uma pedra de lua no lugar do coração. Dizia: soldado amigo, meu camarada e irmão, este povo está contigo, nascemos do mesmo chão, trazemos a mesma chama, temos a mesma ração, dormimos na mesma cama, comendo do mesmo pão. Camarada e meu amigo, soldadinho ou capitão, este povo está contigo, a malta dá-te razão. Foi esta força viril, de antes quebrar que torcer, que em 25 de Abril fez Portugal renascer. Obrigado, município de Lagoa. Obrigado, Aníbal Bernardo. Obrigado, João Pedro Espada. Foi um concerto e peras. Muito obrigado.